Então, o Olívio Jecupé, ele mora na aldeia Crucutu, no sul do estado de São Paulo. Ele é escritor de literatura nativa, poeta, estudou filosofia na USP, já publicou 19 livros. Muito lindo. Tem um filho rapper incrível, o Kunumi MC. Aliás, ele vai estar aqui amanhã na escola. O Kunumi, ele mistura rap, essa estética bem pop, com vitalidade, sonoridades da aldeia Crucutu, tá bom? Então, Marlui não está. Eu quero só começar, Olívio, com Abre Alas, de uma das maiores escritoras brasileiras, Ana Miranda, irmã da Marlui Miranda. Eu quero começar com Abre Alas, lendo uma coisa muito breve que ela escreveu no Diário do Nordeste, jornal, uma semana atrás, tá? É uma crônica. O título é Por que Amar os Índios? Então, brevemente, só um abre alas aqui, de Ana Miranda. Todos nós viemos de seres silvestres. Eles estão em nossos cabelos, peles, bocas, olhos, mãos, na estrutura de nossos ossos, nos nossos gestos e sonhos. Yanomami, Potiguara, Ticuna, Krenak, Guarani, Tucano, Macuxi, Munducuru, Juruna, Terena, Guajajara, Pancaruru, Paetê, Tremembé, Calabaça, Nambiquara, Auá, Guará, preciosas permanências da antiga humanidade. Uma nação que se preze deve cercar de cuidados dos seus seres silvestres. Eles não são indefesos e nem ingênuos. Têm suas lutas, sabem o que precisam. Aprenderam a sobreviver em séculos de agressões e extermínios. São guardiões das florestas, das nascentes. Sem eles não teremos água para beber, nem chuvas, nem ar, nem alimentos. Sem eles, acaba a diversidade de bichos e plantas. Sem eles, falta um pedaço do nosso rosto. Então, feito o abre alas de Ana Miranda, irmã da Marlui Miranda. Olívio, eu queria assim, que você começasse sem papas na língua, entende? A gente está aí com o público majoritário da escola, né? Na escola de teatro. Eu queria que assim, você começasse, Olívio, dando um choque de realidade em todos nós, tá? Falando de como que está a situação aí, na aldeia Crucutu, e em outras aldeias, que eu sei que você sabe muito, você pode realmente, olha, fazer um grande favor de tirar a gente daqueles enunciados midiáticos que vêm sobre indígenas e botar a gente em contato com a realidade. Por favor, vamos lá. Comece, querido. Vai lá. Liga o som, Olívio. Tá sem som. Você tem que clicar. Ixi, aí. Você tem que clicar no botão aqui embaixo. Tudo bem? Tem um microfone. Tem um microfoninho, Olívio. Sim, eu estou explicando para ele. A Marlui está chegando? Acho, do lado da sua câmera. Agora foi o som? Aê! Valeu, Camille. Foi o som agora? Foi. Isso. Então, eu estou aqui do meu lado da minha esposa, Maria Queretiu, né? Então a gente vai dar um choque. Primeiro choque, ela é escritora também, né? Ela não sabe ler nem escrever, mas nem por isso a gente deixa de ser uma escritora. Então ela sempre sonhava ser escritora. Eu falei, então vamos publicar uma história. Então ela já tem 2 trabalhos publicados comigo, né? E tem, na verdade, 3 trabalhos. Como é para dar um choque, eu vou dar um choque já de cara,
para falar para a sociedade que eu acabei de lançar um livro pela editora Hecatombé. É um livro chamado A Invasão. Esse livro aqui, ele é muito importante para mim, porque foi muitos anos de luta para tentar publicar. E daí, de repente, essa editora me procurou e falou que queria um texto crítico. Eu falei, está aqui, ó, A Invasão dos Portugueses em 1500. Então, aqui eu falo bastante coisa para mostrar para a sociedade que nós, no Brasil, sofremos desde 1500, porque o Brasil foi invadido. Então, falando sobre a questão indígena no Brasil, desde 1500 a gente sofre. E uma das coisas que foi muito trágica desde 1500 foi a chegada da doença, porque quando os portugueses vieram para cá, a coisa que ele deu de graça para nós foi a doença. E a gente não queria, mas pegou a si mesmo, né? E morreu milhões de índios naquela época. E hoje a gente está sofrendo muito no Brasil, essa pandemia que pegou o mundo todo, e por azar chega na aldeia. Então, aqui na aldeia a gente ficou isolado, a gente ficou assim meio parado, sem sair daqui, só aqui na aldeia mesmo, né? Mas a gente ficando na aldeia, a gente está tranquilo no sentido de viver no meio da floresta. Mas mesmo a gente vivendo no meio da floresta, a pandemia chegou, né? Então foi criado aqui pela área da saúde, dentro do CECI, uma equipe médica para poder atender os indígenas aqui da aldeia, com a equipe médica, onde tem médico dia e noite no CECI, para dar assistência. Então, quem deu casos de positivo. E, na verdade, deu. Minha mulher pegou coronavírus, quase morreu, né? E foi um sufoco. E ela não queria ir de jeito nenhum para o CECI se internar, né? Mas daí ela ficou aqui, a gente fez remédio do mato e foi tomando, e sarou. Depois eu peguei também, daí eu peguei a danada, fiquei internado, e foi um sufoco, mas graças a Deus eu tomei remédio também do mato e fui sarando aos poucos. Depois meus outros filhos foi pegando, então a família quase todo mundo pegou a pandemia aqui, né? Mas a gente luta para poder sobreviver, porque a doença não é uma coisa nova. Então não adianta pensar que criando vacina agora vai resolver o problema. Não, porque o ser humano, ele é destruidor da floresta, então a floresta é a nossa proteção. Enquanto as pessoas não entenderem que a floresta é a nossa vida, as doenças vão continuar aumentando. E no Brasil, principalmente no norte do Brasil, a gente vê as invasões que estão acontecendo, né? Estão destruindo a floresta da Amazônia. Eles falam assim, por que não mostra muito o sul e sudeste? Porque no sul e sudeste a gente já sofreu um massacre desde 1500, né? Então já roubaram toda a madeira. Agora, no Amazonas tem muita madeira, então eles destroem. Então, é importante que as pessoas aprendam, né, que respeitar a floresta é o bem para todos, porque a nossa salvação está na mão dela. Não adianta pensar que a vacina que vai surgir daqui uns dias para todo mundo vai ser a solução. Não, ela é uma cura de momento, mas a doença volta de novo. Então, por isso que é importante respeitar a floresta. Muito bem falado, a gente está aqui achando que essa vacina é a salvação de tudo, né? Pelo amor de Deus, está no nosso inconsciente, parece, está uma pressão, né? Essa vacina. Marlui, tira o seu desvolume, põe o seu volume. Pronto. Marlui, dramática, hein? A sua tentativa, mas que bom. Não, mas é normal. Amor, eu queria que você, é o que eu falei para o Olívio, eu queria que você falasse das situações reais, atuais, tá? O Olívio já fez todo um panorama aí de vai e volta no tempo, atuais, todas aquelas aldeias que você me falou. Reporta isso para a gente, eu acho tão importante, por favor. Então, eu acho que a gente tem que dar uma volta para falar nisso, sabe? Não dá para, assim, falar de números, falar de pessoas, das perdas. Eu acho que a gente tem que começar, eu não sei como você está organizando, se eu tenho um tempinho para chegar lá. Tá bom. Então é o seguinte, você tem um tempinho, só que eu vou te apresentar minimamente, porque eu já apresentei a Olívia. Então a Marlui Miranda é cantora, compositora, intérprete da música indígena
do Brasil, estudiosa das tradições musicais indígenas, pesquisadora desde 1977. Ela tem uma trajetória, sim, de peso, interessantíssima. Eu acompanho faz uns 20 anos, sorte minha, entendeu? Então, Marlui, vamos lá. Fale gostoso o tempo que você quiser, depois Olívio, é vocês que têm que falar. Tá certo. Eu queria primeiro cumprimentar a todos, né? Especialmente os caros colegas, né? da performance, da atuação, o pessoal que está assistindo, né? E o prazer de estar aqui, né? no espaço virtual da Escola de Teatro Célia Helena. Então, eu queria dizer primeiro, falar do meu querido amigo Olívio Jecupé. Ele tem, assim, é um escritor que tem uma importância muito grande, porque o escritor, e eu sou irmã de escritores, né? de uma escritora, que você sabe muito bem. Eu já li um trecho dela aqui. Já leu, né? Ai, que bom. Ela está aqui? Ela está. Então, ela mandou uma informação muito bonita, assim, que eu acho que tem a ver com a presença do nosso querido Olívio Jecupé, porque ele é a realidade do que está acontecendo, né? É a realidade mais importante, é a dele, é a que é do povo guarani, o que está acontecendo com o povo guarani. É inacreditável. Então, o Olívio fala na primeira pessoa, e para falar na primeira pessoa é preciso audácia, é preciso coragem nesse momento. E Olívio, e eu estou falando isso porque eu estou do lado de um escritor da literatura nativa, Olívio Jecupé. É uma pessoa de uma grande, enorme importância para nós. Então, no campo ficcional, isso é Nélida Pinhon que falou. A primeira pessoa é um escudo e ela dá autoridade ao personagem. Mas como não é uma ficção, né? Nós estamos falando da realidade, que às vezes a gente custa acreditar que seja, assumir essa primeira pessoa trata-se de Olívio. Então, Olívio tem um papel importante, um papel duplo. O escrever a realidade é sempre, constantemente, a realidade dentro da escrita dele. São as experiências pessoais, né? É uma forma dele acercar-se do próprio eu e de vocês, de todas as pessoas, de traduzir isso que ele falou para vocês, que eu, infelizmente, Olívio, perdi, porque eu sou muito enrolada com problemas de conectividade, mas eu sei do que você abordou, e eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa falar hoje. Por exemplo, memória. Além desses momentos que não fenecem, não desaparecem no horizonte, o horizonte possível, hipotético, eu acho que a memória tem um serviço que é para você se colocar na história, na sua história e na história da humanidade. Porque você faz parte de uma trajetória universal. Você não é alguém que contraria essa trajetória, você se adapta ao que a civilização foi acumulando ao longo dos milênios e você é o resultado dessa civilização. Assim estamos nós. Não é a memória só para recuperar o tempo perdido. A memória te situa na contemporaneidade. Você não existe sem a sua memória. A memória trai, mas ao menos ela faz você ver qual é a sua medida, qual é o seu nome, como é que você situa a sua consciência. E isso Olívio traz na literatura nativa. Quem ele é? Toda a literatura nativa ela está permeada pela memória.
E a memória não é do passado, é a memória do presente e a memória do futuro. E a memória trai, mas, ao mesmo tempo, ela faz você ver qual é a sua medida, qual é o seu nome, como é que você situa a sua consciência. A memória é tudo. Nós não existimos sem memória, mesmo quando ela falha, mesmo quando ela só dá um pedaço daquilo que você necessita. Mesmo quando você solicita a memória um socorro, uma ajuda, e ela não te dá essa ajuda, mas a memória, ela está em algum lugar, a sua ou a do vizinho. Então, eu tenho esse livro o Livre Jacupé, em que ele traz essa questão, especialmente no conto de seu filho, Kunumim, cujo nome é Jeguacá Mirim. Olívio, é muito lindo esse conto. Ele fala da aldeia do esquecimento. Quando se para de falar a língua indígena, e muitas vezes os guaranis são obrigados a aprender a alfabetização no português, para esquecer da língua. É proposital, eu acho isso proposital. É para obrigar a esquecer da língua, porque obrigando você dissipa a tradição, traz o esquecimento. E esse livro é maravilhoso, porque ele traz justamente esses elementos. Então, esse trabalho é lindo, esse trabalho do Olívio. Eu estou aqui falando dele porque, para mim, ele é a pessoa de maior importância. E esse aqui é o seu filho. Eu não sei se o Olívio já falou da família. Falou, Olívio? Você falou da sua família de escritores, de músicos. Não, Marlu, e falou-se muito pouco, a gente ficou esperando você. Ah, meu Deus. Não, tá ótimo. Vamos lá. Olívio, você depois tem que falar melhor, não eu, né? Sim, mas eu só queria que você desse... Linda essa coisa da memória, linda mesmo. Então, mas isso é Nélida Pinhon. Ela fala isso. Então, eu acho assim, para a gente falar do que está acontecendo, eu vou começar por um outro ponto de vista. Bravo! Sobre o antropoceno. O antropoceno foi discutido no encontro, e essa aqui é uma definição do Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, e ele coloca que o antropoceno é o momento em que o homem deixa de ser agente biológico para se tornar uma força geológica, capaz de alterar a paisagem do planeta e comprometer sua própria sobrevivência como espécie e a dos outros seres vivos. Ou, dito de outro modo, o ponto de virada em que os humanos deixam de apenas temer a catástrofe para se tornar a catástrofe. Então, eu estou, nesse momento, preocupada com as coisas que eu escuto dizer sobre os povos indígenas. E simplesmente me deixou assim, profundamente triste ouvir o escárnio do general Mourão falando sobre Aritana, que estava em seu leito de morte, falando que ele era um índio de grife, sendo que o próprio general ele se diz indígena. Então, como ele pode fazer uma coisa dessas com um parente dele, que não seja de relação imediata, mas está no seu sangue, na sua natureza. Então, o general Mourão, falando uma coisa dessas, ele está dizendo que ele seria, então, um general de grife,
também. Então, eu tenho umas preocupações, porque se isso representa o que o exército inteiro está pensando sobre os indígenas, que os indígenas que estão morrendo são indígenas de grife, porque eles têm um carro, eles não podem ter um carro, eles não podem compartilhar um veículo para retirar os doentes de uma aldeia do Iaualapiti, sendo que todo o povo Iaualapiti está com Covid-19. O povo Iaualapiti é aquele povo que vocês veem na televisão que é assim, um deslumbramento, as suas danças, a sua cultura, o que eles transmitem de segurança para nós, para o povo brasileiro, como cultura, né, como parte de nós. E agora você vê que todos contraíram Covid-19 e sabe quantos médicos tem no Xingu, atendendo o Xingu inteiro? Um médico, um. Esse um médico está atendendo a todos no posto Leonardo, e ele atende a 80 pacientes com um assistente apenas. Então, eu não estou lá, mas isso não me parece uma situação que a gente possa ignorar. Nós temos que tomar pé dessa situação e exigir dos governantes que, em vez deles ficarem falando frivolidades a respeito dos povos indígenas, que eles tomem uma atitude humanitária. É uma tragédia que está acontecendo lá. É preciso muito mais do que um médico só, né, para acabar com o povo do Xingu. Porque, no fundo, essa é a ideia, é acabar com o povo indígena. Se for assim, é uma estratégia muito bem sucedida, porque não só lá, como em todas as outras aldeias, enquanto nós estamos no nosso conforto, podendo estar no isolamento, não estando contaminados, é isso que vocês estão vendo. Gente, desculpa, eu estou muito revoltada com essa situação toda, porque tem os meus parentes, Meinaco, lá. E eu fico pensando em como eu posso ajudar. E eu acho que a gente tem que começar a pensar mais seriamente, porque para nós vai fazer uma brutal falta o desaparecimento, o genocídio dos povos indígenas. Nós estamos aqui distanciados deles, mas nós não vamos ser as mesmas pessoas. E, inclusive, eu acho que nós vamos nos responsabilizar se a gente não tomar também uma atitude. E isso, o que você está vendo lá no Xingu, você me perguntou para falar, eu vou dar em números. O Eduardo Viveiros de Castro falou uma coisa muito interessante. O problema é que o que nos acorda nem sempre nos desperta. Então, eu vou dar números. Nós estamos apáticos a números. Mas se você sabe que tem um médico para atender mais de 500 pessoas, 7.000 pessoas vivem no parque. Então, são 508, em 27 de julho, 508 indígenas que faleceram. Eu perdi amigos, amigos caríssimos, de muito, muito longa data. E eu acho que todos os povos, os indígenas e os não indígenas, precisam ter essa percepção. E quanto mais sentimento de realidade, mais você escapa do medo e dessa resistência que você fica a tomar as medidas que você tem que tomar,
né? Para você resolver o problema da pandemia no Brasil. Nós estamos indo para um buraco, gente. Eu não acredito nessa... Não acredito mais. Não acredito em quem fala que o índio é grife, é índio de grife. Então, o povo brasileiro é de grife. Então, desculpa, eu não vejo assim uma saída a não ser botar o pé na realidade. Eu sei que a realidade é pior do que o real, do que está se passando aí. Mas a gente tem que encarar ela e tomar as atitudes com apoio do governo, sem o apoio do governo, em vez de ficar... E outra coisa, suspeitar de você mesmo. Porque você não é capaz agora de superar essas dificuldades que você tem de, poxa, será que isso é fake news? Não é fake news. Isso é letal, essa história das fake news. Então, você tem que desconfiar de você mesmo primeiro. Será que eu estou mandando uma coisa correta? E tem que se atualizar sobre essa questão da fake news. É uma parte do trabalho que a gente tem que fazer, porque o Brasil está poluído. Bom, eu falei demais, mas... Bom, é isso. A gente está na luta, tá? Deixa eu dizer uma coisa boa, porque agora eu não falei. Falei dessa parte. Fora garimpo, fora covid.org. Fora garimpo, fora covid.org. Né? Hashtag luto como luta. Guarupi, que não está tendo lá no Xingu, tem luto e tem luta. Quem conhece o Guarupi sabe que no Guarupi tem luto e tem luta. E que o povo indígena não vai sucumbir a essa desgraça que está sendo imposta. Então, é isso. Eu tenho essas palavras aí para dizer. Tem mais coisa, mas... Lui, magnífico. Não falou muito, coisa nenhuma. Tá? Vou passar a palavra para o Olívio, mas você foi maravilhosa a tua fala. 500 indígenas mortos por Covid é, assim, muita coisa, não é? É um absurdo. Quando um se infecta... Você tirou o seu microfone? Não. Quando um se infecta numa aldeia, não é aqui, não é como aqui, né, que a gente pode se isolar. Não, é morte, é fatalidade, não é? Vou te dizer uma coisa que o Gelson Baniwa, que está lá em Manaus, ele dirigia pós-graduação da Universidade Federal, acho, de Manaus, para povos indígenas nesse departamento. Então, é o que ele diz, viu, Olívio? Ele diz assim, culturalmente, para os povos indígenas, a ideia de isolar um doente é algo impossível, pois seria interpretado como abandono, falta de solidariedade, desumanidade, o que é reprovável, né? Os laços de solidariedade vão além do medo de se contaminar. É outro paradigma, é outro, Então, completamente outro. por isso, é muito difícil controlar. É preciso uma tarefa que eu não sei te dizer, porque eu não sou da área, enfim, mas eu tento ajudar. Eu te digo que todo santo dia eu falo com meus parentes lá no Xingu. Olha, então, Olívia, por favor, se você quiser falar alguma coisa relacionada, toda essa fala da Marlui, e depois eu queria falar sobre, né, projetos artísticos atuais, fazer algum tipo de ligação desses assuntos. Olívio, liga o seu microfone e manda ver, sem dó, Olívio.
Liga lá como é que é, Cami? Alô, caiu? Embaixo. Aí, isso. Isso, tá. Então, eu fico feliz de ouvir todas essas conversas da Marlu Miranda. Eu conheço a Marlu Miranda faz muitos anos, né? Desde quando eu estudava na USP. E a gente estudava lá e tinha um grande amigo nosso também, que é um chavante, o Ri Parendi, e a gente conversava muito com a Marlu Miranda. Então, a gente admira muito o trabalho dela, né? Então, eu fico feliz de saber que hoje ela é uma admiradora dos meus livros, né? Que são 19 livros que eu publiquei até hoje, só por enquanto. Mas ela está sempre com um livro falando dessa questão da literatura nativa, que eu sempre falo, né? Da importância. E também fico feliz de saber que eu acabei de lançar um livro chamado Literatura Nativa em Família, que esse livro que a Marlu Miranda mostrou, esse livro ele é digital, ele está no site Amazon. Ele é o primeiro livro do Brasil que uma família indígena publica, porque eu nunca tinha lido um livro por uma família, não é? Então eu posso dizer que sou o primeiro. E esse livro tem texto meu, tem texto da minha esposa, que está aqui do lado, e tem texto dos meus filhos, inclusive ela leu, falou o nome ali do Kunumi MC, que tem um texto dele também, né? Então eu fiquei muito feliz. E também queria falar que, como esse livro é digital, a Marlu Miranda é a única do Brasil que tem esse livro impresso. Então quem quiser ler impressa, tem que falar com ela para emprestar, porque ela é a única que tem esse livro publicado no Brasil. Porque ele é digital. Então, quem quiser entrar no site Amazon, é só procurar Literatura Nativa em Família. Daí vocês vão ver esse livro que ela está comentando. E eu fico feliz, porque eu, desde pequeno, eu escrevo, e eu acreditava que, através da literatura nativa, a gente conseguia conscientizar a sociedade. Porque a sociedade, ela vive falando mal desde 1500 sobre nossos povos. Então, a vida da sociedade é falar mal. Então, às vezes, através da literatura, eu acredito que as pessoas iam começar a tentar valorizar mais o nome indígena, porque o nome indígena sempre foi desvalorizado. Então, através da literatura, as pessoas conhecem um pouco melhor a cultura de cada povo. Mas também sofremos outro preconceito, porque hoje em dia as pessoas acham engraçado, porque as pessoas sempre teve aquela visão do índio atrasado, sempre fala que o índio é atrasado. E quando a gente mostra o nosso conhecimento, eles valorizam a escrita, mas só que daí às vezes discrimina a gente, porque eles acham engraçado. Falam, mas como que um índio pode ser escritor? Porque eu já vi gente falar assim para mim, assim, ó, como que esse cara pode ser índio se ele é mais inteligente do que eu? Então, porque é preconceito, porque eles têm uma visão de que nós somos incapazes. Então, através da literatura, quando começou a surgir os primeiros escritores indígenas no Brasil, as pessoas começaram a ver com outros olhos. Então, hoje a literatura foi crescendo, 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 e hoje a gente tem maravilhosos escritores e escritoras no Brasil com livros publicados, chegando nas escolas, chegando nas aldeias, porque isso é uma forma de mostrar que também somos capazes e usar como uma forma de defesa. Então, minha filha, a minha família aqui, todo mundo tem já texto publicado. Então, como eu falei, meus filhos, todos eles já têm trabalhos publicados. Então, isso é importante, porque a gente, no passado, ou no presente, a gente sempre ouviu história oral. Então, por que nós não pegar essa história oral e transformar ela numa escrita, para valorizar um pouco a oralidade também, e, ao mesmo tempo, não perder? Porque a gente tem escola na aldeia. Agora, tem escola, só que o governo manda os livros deles. Agora, por que não comprar livros de autores indígenas, para que você traz a escrita, que é escrita pelo próprio índio, para que o fortalecimento da cultura seja cada vez melhor, né? Então, isso é importante, a literatura nativa. E hoje, as crianças começam a estudar e eles começam a descobrir o talento deles, começam a escrever livros também, né? Quando o Kunumi escreveu o primeiro trabalho dele, ele tinha 9 anos de idade. Ele assinou o contrato com a editora FTD, junto com meu outro filho, Tumpamirim, e eles lançaram um livro chamado Contos dos Curumins Guaranis, um livro belíssimo também. Então, isso mostra que a criança ela descobre o talento através dessa leitura. Então, eles começam a ler o livro dentro da própria aldeia. Então, isso foi bom. E o meu filho, além de descobrir o talento de escritor, ele foi descobrir mais tarde também que ele é um cantor de rap. Vocês vão ouvir depois, né, a atividade com ele, o Kunumi MC,
cantando rap, mas também cantando músicas guarani, né? Que é muito importante a música guarani para as pessoas valorizarem também, porque a música guarani ela é muito forte, ela é muito religiosa, então isso é muito importante. E falando também dessa pandemia, como foi comentado muito aí, a gente fica preocupado, porque a gente sabe que tem aldeias no Brasil que a coisa está péssima mesmo, porque está morrendo muita gente. Então, isso é triste. E nos dias que eu fiquei internado no CC, eu fiquei impressionado, que eu escrevi um livro sobre essa pandemia doida que está acontecendo. E é um texto de 18 páginas, eu aproveitei esses dias que eu fiquei lá, e resolvi escrever para mostrar um pouco sobre essa questão do surgimento da doença, a chegada da pandemia, a morte de muitos indígenas do Brasil, né? E enquanto eu estava internado lá, eu acompanhando pelo Facebook, olhando no celular, as mortes de alguns parentes no Brasil. E uma coisa que me deixou triste foi a morte do Paulinho Paiacã, que a gente sabe que quando eu era garoto, quando eu estava estudando na USP em 1992, era para mim ter ido na ECO 92, e não fui. Mas também era para estar lá presente o maior líder da história, Paulinho Paiacã. Mas fizeram uma cilada para ele, né? Fizeram uma cilada, onde sujaram o nome dele para que ele não participasse da abertura da Copa, porque ele ia fazer muitas denúncias, então prepararam uma grande cilada. Assim como ele falou uma vez, tem que ter cuidado com o branco, porque o branco ele prepara a cilada para derrubar a gente. E isso aconteceu com o Paulinho Paiacã. Então, mataram o espírito dele para que ele não fosse e mataram agora com a pandemia. Então, eu, nesse momento falando aqui, eu fico muito feliz de saber que o Paulinho Paiacã foi um dos maiores líderes da história. Então, ele lutou pelo povo, mas sujaram o nome dele. Então, a gente, agora que ele morreu, a gente tem que fazer com que o nome dele seja reconhecido pela sociedade, porque a sociedade discriminou anos e anos falando mal de Paulinho Paiacã. Mas Paulinho Paiacã foi um dos grandes líderes, por isso destruíram Paulinho Paiacã. Então, a gente tem que ter cuidado, não só com a pandemia, mas temos que ter cuidado com a sociedade, porque a sociedade ela quer sujar o nome indígena sempre. Então, por isso fala mal da gente. Ah, mas o índio é vagabundo, o índio não faz nada, o índio não sei o quê, tudo eles falam mal. Bem, é coisa rara, como a Marlu Miranda falou um pouco de mim, falou um pouco dos povos indígenas. Bem, são poucas pessoas no Brasil que falam bem da gente. A maioria fala mal, você entendeu? Exatamente. E a maioria quer as terras indígenas. Então, o ruralista não gosta de índio. Por que você vê um ruralista gostar? Sim, não, só completando. A gente está num contexto de uma escola de arte que valoriza pra caramba culturas indígenas. Temos até aula, eu nunca fiz, mas tem professora que dá aula da cultura, de danças e tal. Então, a gente está num ambiente aqui muito falando a mesma língua, quase, se isso é possível, né, hoje em dia. Mas é importante jovens terem a noção de que o mundo é inóspito, está altamente inóspito, com as redes sociais, com os hábitos cognitivos típicos de redes sociais, né, que superficiais, ou seja, então é um problema muito forte. Mas saiba que aqui você está, a gente está assim, pena que não é ao vivo, pena não, vai, não sei, seria de outro jeito, ou talvez nem seria, né, mas pena que você não pode ter a dimensão, mas você imagine, ó, tem 158 pessoas, sabe? A grande maioria esmagadora, 157 devem ser muito assim interessadas, admiradas, orgulhosas desse, porque a gente é isso, a gente é indígena, não tem jeito, não tem como negar, não tem, tá? Então, Olívio, então você tem esse livro, né, que está lançado agora, só a Marlu tem o original. Você quer falar de algum outro livro seu? Porque eu acho o seu... Aí, Marlu, tem um percurso interessante seu, de você veio para esse mundo aqui, entre aspas, trilhões de aspas, civilizado, aí volta e vai e volta. Você faz um trânsito muito
interessante que o seu filho, Kunumi, que estará aqui, Kunumi, desculpa, Kunumi, que vai estar aqui amanhã na escola, nesse mesmo horário, hein, gente? É um rapper de 19 anos, ele faz misturas de rap, qualidades, sonoridades indígenas, imperdível. Você e ele, vocês fazem, cada um à sua maneira, esses trânsitos, sabe, entre culturas. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Qualquer coisa que você quiser falar sobre isso. Então, amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Kunumi, porque desde que há muitos anos eu dou palestra, então desde pequenininho ele anda comigo, né? Então ele tem foto comigo desde bebê. Ele anda, a Maria ia junto comigo, então ele sempre viajou e ele gostou muito. E depois ele foi crescendo, foi acompanhando, então ele foi aprendendo muito com a vida, escutando as minhas palestras, né? Então foi muito importante. E hoje eu fico feliz de saber que ele tem 2 livros publicados, tem 2 filmes na Europa, né? Um filme chama Meu Sangue é Vermelho e o outro filme chama Kunumi, o Raio Nativo, e tem 2 CD digital, né? E é compositor e também é tradutor de livros, então ele faz essas coisinhas. E de vez em quando ele toca umas músicas aqui para mim, para me alegrar, tocando violino, tocando violão, né? E depois, de vez em quando, ele vai compondo as letras dele, e ele vai, de vez em quando, ele quer que eu participe junto com ele. No segundo CD dele, tem participação minha, né, que eu sou poeta, então eu não sei cantar, que eu sou péssimo, né? Mas eu gosto de declamar poesia. Então, no segundo CD dele tem, acho que umas 3 poesias minhas, né? E agora, daqui uns dias, a gente vai, pelo Instituto Moreira Salles, vai sair a nova música do Kunumim, chamado Moradia de Deus, né? Uma música muito bonita e tem a participação minha, que ele me chamou também, né? E daí vai ter uma poesia declamada por mim, música. Então essa música vai ser muito boa também no Instituto Moreira Salles. Vai ser bom porque ele veio com uma ideia muito boa, porque ele ficou pensando e falou assim: mas Deus, onde Deus mora? E ele falou: mora na floresta. Você entendeu? Deus mora na floresta. E isso que ele vai tentar mostrar. Por que a gente tem que respeitar a floresta? Porque a floresta é a moradia de Deus. Então, se a gente matar a floresta, onde Deus vai morar? Né? Então, ali a música vai mostrar muito. Então, tenho certeza que vocês, daqui a uns dias, quando o Instituto Moreira Salles colocar no ar, que também foi graças a Marlu e Miranda, que a gente está fazendo essa parceria com o Instituto Moreira Salles. E também está aqui ao vivo com vocês aqui falando hoje, nesse teatro, foi coisa da Marlu e Miranda também, que a Marlu e Miranda é nossa grande amiga, está dando uma força boa para nós, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente não está saindo, mas como tem internet, então facilita um pouco a gente trabalhar também, mesmo sem sair da aldeia, né? Então, a internet ajuda muito. As pessoas falam assim: ah, mas os índios estão envolvidos na internet, não sei o quê, eles já perderam a cultura. Eu falei: não, a internet a gente tem que saber usar, então, através da internet, a gente consegue se comunicar e consegue mostrar a nossa força, a nossa luta, o nosso dia a dia. Então, eu agradeço muito a Marlu Miranda, porque a Marlu Miranda, eu sempre fui fã dela, né? E agora ela é minha fã. Isso é bom, hein? Nossa, isso é a melhor coisa, né? Olha, a sua esposa não quer falar nada? Ela tá tão bonitinha aí. Ela tá muito no canto. Fala para ela vir mais pro meio. Ela não quer? Ela não gosta muito de falar, Ela não mas gosta. estou mandando os abraços da família dela. Mas ela é escritora, né? Ela vai mandar uma mensagem para os parentes Guarani que tá ouvindo, que estiver ouvindo. Vai lá. Ai, chama Crechu Miri. Halatão que tu tranquilo vendeu e fala um pouquinho, só um pouquinho só. Eu gostei muito de falar com nós, bem. Eu nem eu lembro mais, faz tempo que eu vi você e nem eu lembrei mais. Aí o Olivo falou: vem aqui, que vai conversar comigo. E, como é que chama? Marlu e Miranda. Aí eu
eu fiquei contente. Graças a Deus, já estou vivo de novo. E, né? Quase eu morri, mas só por Deus mesmo. E meu marido também. Covid, né? Covid. Doente. Mas importante é saúde. Meu pai está com 104 anos. Coitadinho, meu pai está de cama, não levanta mais. Aí tem que cuidar dele. Agora não pega mais na colher, eu tenho que dar na boca dele, coitadinho, parece uma bebezinho, tem que cuidar dele. Né? A minha mãe não está doente, nada, come bem. Aí eu estou aqui. Obrigada. Então, abraço para você, querida. Obrigada. Obrigada. Minha mãe tem 102. Mas ela ainda come, ela. Tudo Então, que ela fala rimado. Então, meu sogro ele nasceu em 1917, então ele vai fazer 104 anos agora em janeiro, né? Até esses dias atrás ele estava andando bem, mas só que daí, de repente, por causa da idade, né? Chega uma hora, vem, e daí é um sufoco, né? A idade não tem jeito, chegou uma idade, 104 anos não é para qualquer um, né? Não, nossa, nem... Já acho extraordinário, assim, ele está... uma capacidade, né, mental e tudo, incrível. Né? Marlui, diga. Fala para a gente um pouco do seu projeto atual. Olha, o meu projeto atual, ele está agora mais focado no doutorado, né? Eu preciso concluir o doutorado que eu estou fazendo lá na USP, musicologia. Então, eu preciso sentar, pensar e escrever. Isso me ocupa demais e é muito... Olívio sabe, né? O que é você fazer, né? Uma graduação, um doutorado. É difícil, você tem que ter dedicação, disciplina. Sua pesquisa é em quê? Eu sei, mas fala. Então, é um trabalho sobre as músicas indígenas como eu abordei a música indígena sendo eu intérprete, né? Porque a música indígena cantada por um indígena é uma coisa, e a outra é uma música adaptada, né? Ou vice-versa, né? Por exemplo, como quando Kunumi ele adapta um gênero musical e constrói o seu próprio gênero. Ele se apropria de maneira a criar uma forma musical completamente dele, pessoal. Não diria assim, que é o rap indígena. Eu acho que já é outra coisa. É um trabalho de um músico contemporâneo, que é o Kunumi, que tem outras abordagens, tem artes plásticas, tem um trabalho visual muito bonito, né? Quando ele interpreta, tem uma interpretação própria, e ele faz uma síntese com a cultura guarani, a música guarani, os cantos guarani, dentro dessa textura do rap, e faz isso de forma brilhante. Vocês vão gostar muito e gostar lindo aquelas vestes, né, que evocam os deuses, a floresta. Ele mistura com plástico. Bem interessante. É muito. Por favor, mandem perguntas, tá? Olha, eu estou aqui lendo a Letícia Santana, Olívio. Não sei se você sabe.
Ela escreve aqui, Olívio é um dos autores de pesquisa para a minha tese de doutorado, tá? E muitos aqui falando que assinaram a petição, Rogério Bandeira, querido, muitos outros, Ademir, Sofia, muito legal. Então, Mandem... então eu vou falar, eu fico muito feliz de saber que tem muitos antropólogos no Brasil hoje que estão estudando meus livros, né? Inclusive, tem o primeiro antropólogo que eu conheci, chama Paulo Vitor, da Unicamp, ele fez mestrado sobre os meus livros. E eu fiquei muito feliz que ele ficou 4 anos trabalhando comigo aqui, vindo na aldeia sempre, conversando, lendo meus livros, e ele fez uma tese muito boa de mestrado. E agora, eu vejo sempre, tem algum antropólogo ou de letras, sempre usando meus livros para ser estudado. Então, isso deixa a gente feliz, porque eu nunca imaginava que eu ia ser estudado, né? Então, eu passei a vida toda estudando os filósofos, porque eu fiz filosofia na USP, né? Estudei lá por alguns anos, e eu gostava muito de estudar filosofia, e daí, de repente, hoje, pessoas estão estudando meus livros. Então, isso é saber que a literatura nativa está sendo valorizada, então isso me deixa muito feliz. E a moça aí que falou, acho que Letícia, né? Então, eu fico feliz de saber que mais uma pessoa os livros, né? Isso aí. Olívio, você escreve direto para o português? A Mariana Neme está perguntando isso. Não é? Não, como é que é isso? Primeiro se escreve em português, porque a gente tem que mandar direto para a editora, né? Porque quando você escreve um texto, você tem que mostrar um texto para a editora vai analisar, sim, e daí, sim, mas de repente... a pergunta dela você, no papel, você vai direto para o português, né? Isso, vou direto para o português. Eu vou escrevendo, deixo guardado no meus pendrive, e eu tenho alguns livros que depois foi publicado em Guarani, né? Mas eu acho que eu tenho A Mulher que Virou Urutau, O Presente de Jati de Aterê, que foi traduzido pelo meu filho Kunumim, e A Mulher que Virou Urutau pela Gerá Giselda, que é da barragem aqui em uma aldeia vizinha, né? Calipetu. E então tem esses 2 livros, depois tem outro livro meu, traduzido também, chamado Ajuda do Saci. Então, esses 3, a editora pediu a tradução, né? Mas é coisa rara uma editora pedir, porque a publicação no Brasil é muito caro, né? Então, por isso que às vezes diminui as páginas e já entrega em português e vai sempre nessa área, né? Então, só traduz se a editora decidir, né? Olívio, a Luísa Borsari está perguntando algo interessante aqui. Como a própria língua portuguesa e a academia são instituições colonizadas, e como vocês se sentem tendo que se adaptar a essas linguagens? Se vocês se sentem que perdem algum valor da sua cultura nesse processo. Entendeu? Sim. Na verdade, a gente sempre perdeu, né? Porque, na verdade, o Brasil é um país muito... As populações indígenas, em geral, elas sofreram desde 1500, porque sempre foi dominado por fora, não é? Então, por mais que a gente não queira, sempre tem alguma coisa, porque o cristianismo ele é muito forte no Brasil. Então, quando os portugueses vieram para cá, vieram junto também suas crenças. Então, nós não tivemos escapatória. Então, tudo que vem, a gente, às vezes, tem que se adaptar a certas coisas, porque o original perfeito, 100%, nunca vai acontecer entre os povos indígenas. Então, a gente, às vezes, vai se adaptando a certas coisas e a gente perde de um lado e tenta ganhar do outro, como aconteceu com a literatura. Antigamente, passamos séculos só vivendo da oralidade. E daí, com o passar do tempo, a gente vai se adapta e começa a ter escola na aldeia, onde o índio começa a descobrir seu talento de escritor. Então, a literatura não é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente se adapta. Então, a gente tem que saber se adaptar a essas coisas como forma de defesa. De repente, surge o rap não é nosso também, mas daí surge uma forma que eu também não gostava de rap. E hoje eu sou apaixonado por rap. Por quê? Porque a gente se adapta
a algo que pode usar como forma de defesa. Então, a academia é sempre assim. Então, a gente vai se adaptando a certas coisas, porque a gente sabe que o ideal seria só indígena, mas não tem como. Porque as pessoas falam assim, como que o índio... Eles falam assim, ah, mas o índio tem que viver só como índio. Para viver como índio, só como índio, primeiro teria que todos os brancos ir embora do Brasil para que o índio vivesse sozinho. Então, não funciona. Os brancos não vão embora. Você entendeu? Porque se os brancos fossem embora, daí nós vivíamos como antigamente, ia acabar a energia, ia acabar carro, ia acabar a pizza, ia acabar um monte de coisa, ia acabar a roupa, então a gente ia andar pelado, então tudo bem. Mas aí o branco ia ter que ir embora, e eles não querem isso. Então eles falam mal da gente, mas não querem ir embora. Olívio, que maravilha! Isso que você falou responde um monte de pergunta aqui, mas eu vou fazer uma aqui do professor querido Marcos Barbosa. Olívio, veja aí, Olívio, o que a filosofia de origem europeia precisa aprender com a filosofia indígena? Provocativa para você. Essa pergunta foi para mim, né? Então, eu estudei filosofia, né? Eu gostei muito, desde pequeno eu estudo filosofia, eu gostava muito. Então, quando eu entrei na filosofia, o primeiro filósofo que eu comecei a me apaixonar mesmo é Frederico Nietzsche. Frederico Nietzsche. E desde aquela época, quando eu estudei filosofia na PUC também, em 1988 eu entrei na PUC do Paraná para fazer filosofia. E eu comecei a ler Nietzsche e eu fiquei apaixonado por esse homem. E daí, de repente, eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa em comum com ele, então eu gostava muito. Então, a filosofia de Nietzsche foi assim, que o povo muitos criticam Nietzsche, mas eu sou admirador de Nietzsche, né? Então, por isso que eu gosto de conversar com pessoas que falam de Nietzsche, porque eu gosto de ficar sempre aprendendo coisas novas. Então, a filosofia de Nietzsche não é uma filosofia nossa, mas a gente aprende a refletir as coisas para a gente ver que nós, indígenas, também temos nossa filosofia, que as pessoas sempre falam assim, ah, mas o índio só vive de mito. Não, não é mito, é nossa filosofia, porque o indígena também pensa, a gente pensa. Então, quando a gente cria nossas ideias, quando eu escrevo minha literatura, eu sempre falo, a gente tenta escrever uma forma filosófica, criando nossas escritas, nossas ideias. Então, quando eu lancei um livro chamado Irandu, o Cão Falante, é um livro que eu vejo como uma grande filosofia. Então, quem lê vai entender o que eu estou falando. É um pensamento filosófico. Então, a gente consegue filosofar através da literatura nativa. Então, isso é importante. Então, por isso que as pessoas têm que entender que nós, indígenas, temos nosso pensamento, temos nossas ideias. Então, nossas ideias, elas são filosóficas. Não é como o branco tem aquele costume de falar que é mito, porque mito é aquela coisa que não tem valor, que é morto. Não. Esse mito que o branco fala é a nossa história, é a nossa forma de pensar. Então, por isso que eu estudei filosofia, então me ajudou muito, porque a filosofia ela faz a gente a refletir mesmo. Então, quando eu estudei na PUC, estudei na USP, foi muito bom porque eu conseguia refletir muito. Então, por isso que quando eu comecei a escrever meus trabalhos na década de 80, eu comecei a escrever pensamentos mais críticos. Então, por isso que foi difícil no Brasil publicar livro crítico, né? E hoje, com o passar do tempo, as editoras começam a abrir um caminho melhor. Então, vamos escrever um texto crítico para que as pessoas possam entender como que é nossas ideias, como que nós pensamos. Então, quando eu falo que o Brasil, a invasão, é para tentar mostrar para a sociedade que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil foi invadido. Então, em 1500, com a chegada dos portugueses, houve-se o primeiro golpe no Brasil. A chegada de Pedro Álvares Cabral não foi por acaso. Eles não erraram o caminho. Eles vieram para tomar posse das terras que houve o acordo de Tratado de Tordesilhas, acho que 1494, se eu não me engano, o Tratado de Tordesilhas oficializou que essas terras, que hoje é Brasil, já ia pertencer a Portugal. Então, Pedro Álvares Cabral, para mim, não errou o caminho coisa nenhuma. Ele veio dar um golpe. Então, por isso, a invasão. Maravilha. Olívio, tem gente aqui apaixonada por você, tá? Tipo a Marina. Olha, minha mulher é ciumenta, hein? Minha mulher é ciumenta, hein? Depois ela resolve com ele. Mas é um apaixonado
Ela falou assim, eu vou ler Ela vai tudo. entender. Ela falou, eu vou ler tudo que ele escreveu e tal. Isso. Muitas pessoas encantadas, muitas pessoas perguntando se você vai até escolas falar. Isso. Eu faz mais de 20 anos que eu dou palestra, então eu vivo andando, dando palestra por vários lugares, né? E sempre junto com meu filho, como meu filho, ele é escritor e cantor, então às vezes as escolas sempre chamam nós dois, porque que fica melhor. E daí eu dou a palestra, e ele dá a palestrinha dele, depois a gente encerra o show com rap, né? Para poder conhecer o trabalho dele. Agora, com a pandemia, parou tudo, então a gente está fazendo as coisas mais pela internet, né? Mas quando acabar isso aí, quem sabe o ano que vem, a gente vai aí no teatro também dar uma palestrinha e junto com a Marlon Miranda, né? Certo. Olívio, Hum. aqui, ó. Olívio e Marlui, tá? Marlui. Ela pode te responder por ela mesma. Qual vocês acreditam que seja o nosso papel enquanto artistas, cidadãos brancos, entre 1000 aspas, hein? Nessa luta. Luísa Borsari, de novo. Então, eu sempre falo assim, que eu dou palestra, eu sempre falo assim, a palestra ela é muito importante, as pessoas contratarem indígenas de todo canto do Brasil para darem palestra em escolas sempre. Por quê? Porque quando a gente dá palestra, a gente leva conhecimento para a sociedade, e a sociedade, eles precisam ouvir a gente, escutar o que nós pensamos, porque assim a gente vai conseguir sempre arrumar parceiros, como eu acabei de arrumar parceria com vocês agora. Porque quando vocês conhecem a gente, vocês veem que a gente não é esse boboca como as pessoas pensam, que a gente é atrasado, que a gente não pensa. Então a gente pensa, então nós vamos trazer as ideias para as pessoas. E aí a gente faz com que a sociedade respeite melhor a gente, nos valorize, e aí eles começam a ver um trabalho diferente, porque o indígena também tem influência em tudo que acontece no Brasil. Tudo que você vê no Brasil está influenciado dos povos indígenas, você entendeu? Desde a comida, desde muito pensamento, desde as palavras, né? Nome de cidade, nome de rio, nome de árvores, tanta coisa que existe no Brasil vem do índio. Então, se você desvalorizar o índio, desvalorizar a gente, você está desvalorizando a si mesmo, porque tudo que você usa vem do índio. Então, se você chegar na cidade e ver as pessoas comendo tapioca, não vai pensar que não é nossa, é nossa. Se você vê uma criança brincando de bolinha de gude, deve-se aos povos indígenas do passado que criou isso aí. Se você vê uma criança brincando de peteca, lembre que vem do índio. Se você comer uma espiga de milho assada, não esqueça que vem do índio. Se você for na cidade, num bar, beber um guaraná no restaurante, não esqueça que vem do índio. Se você for no Pará e comer o açaí, não esqueça que vem do índio. Se você, de repente, vai no restaurante e come uma mandioca assada, não esquece que vem do índio. Se você for passear no Rio Grande do Sul e for tomar um chimarrão com os gaúchos, não esqueça de falar para eles que o chimarrão é nosso. Entendeu? Se você vê os europeus virem para o Brasil e eles falarem que o sonho deles é comer um churrasco, não esqueça de falar para os europeus que o churrasco é uma cópia do Guarani. Você entendeu? Se você vê falar de futebol hoje, que aqui no Brasil o que mais se fala é futebol, não esqueça de falar que a bola vem do Guarani, que foi os Guarani do Paraguai que inventou. Então, tudo que vem no Brasil vem dos povos indígenas, vem da gente. Então, não pode esquecer, quando você desvaloriza o índio, você está desvalorizando você também, porque você se adaptou à cultura indígena e esquece de falar. Então, por isso que é importante a palestra, né, para as pessoas entenderem o que o índio pensa. Então, hoje a gente recebe, agora por causa da pandemia parou, né? Mas a gente sempre tem o costume de agendar escolas para vir na aldeia, e ali eu sempre gosto de conversar com eles, né, para poder explicar para a criança, você entendeu? Porque a criança tem que ouvir cedo, não pode deixar ele ouvir depois de adulto, porque os adultos já têm medo da gente, né? Então, a criança, quando eles vêm aqui na aldeia, as crianças brincam com as crianças nossas. Então, isso é a forma da criança entender que o índio também pensa, que o índio não é como o branco imagina, porque eles têm medo da gente. Tem muita gente que fala assim, eu tinha vontade de ir na aldeia, mas eu tenho medo de ir lá.
Eu falei, rapaz, não tenha medo de nós somos a minoria. Agora, veja só, aqui na nossa região, somando as 8, 9 aldeias, nós somos uma população de mais ou menos 1.500 Guarani. Agora, veja só, como que o branco vai ter medo de nós, se nós estamos aqui 1.500 Guarani e nós temos ao nosso redor 20 milhões de pessoas? Essa turma é medrosa, hein? Porque ter medo de 1.500 Guarani é medroso. Nós temos 20 milhões ao nosso redor. Nós é que temos que ter medo. A gente é medroso e vocês são poderosos, as duas coisas. Olívio, eu vou invocar rapidamente a Ana Miranda, uma das maiores escritoras brasileiras. Uma frase aqui, ó. Precisamos ter vínculos profundos com nossos ancestrais, que são o espelho do nosso rosto. Poucos países do mundo possuem uma riqueza étnica como a nossa, mais de 300 povos, quase 200 línguas, são um bem assim, da humanidade. Olívio, aqui o Oswaldo Mendes, eu vi que a professora que faz essa ponte entre indígenas, a Andréa Soares, indígenas, e a escola, está aqui, muito legal, Andréa, que bom. E aqui o Oswaldo Mendes pergunta para você quais são seus escritores preferidos. Você falou de filósofo, né, Nietzsche, maravilha, yes. Mas quais são os... Então, eu tenho... Antes de surgir os escritores indígenas, porque antigamente eu era pequeno, né, quando eu era novo, na década de 80, eu comecei a ler cedo, então eu gostava muito, quando eu era moleque, né, no português, a palavra moleque, para dizer um garotinho novo. Então, eu comecei a ler cedo. Então, quando eu comecei a ler, o meu escritor predileto era Jorge Amado. Então, eu li um livro chamado, que eu não esqueço até hoje, Capitães da Areia. Quem não leu, tem que ler. Então, esse foi um grande escritor que eu admiro até hoje, né? E depois, eu tinha um grande escritor que eu li muito, na época também, final dos anos 80, na metade dos anos 80, chamado Leonardo Boff. O cara fazia a gente pensar e refletir. A gente não conseguia nem dormir, né? Porque ele fazia a gente refletir tanto que o cérebro nosso não conseguia dormir, né? Que o homem era bom. Então, eu tinha esses dois grandes admiradores de livros para ler, no romance e na crítica. E depois, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo, lendo outros autores, então a gente tem que ficar sempre naquela cabeça, sempre os dois principais, né? Jorge Amado e Leonardo Boff. Maravilha. Gente, vocês falem o que vocês bem entenderem, Marlu e Olívio, para a gente finalizar esse encontro. Nossa, arriscaria eu, assim, épico, sabe? Importantíssimo, vai virar podcast. Quem quiser contato do Olívio, tem muita gente perguntando aqui, pede para a escola, tá? Já deram aí algum e-mail da escola. Olívio e Marlu estão agradecendo muito vocês. A gente tá um negócio unido aqui, tá bem gostoso, viu? Então, se despeçam. Vai lá. Então, eu fico feliz por estar aqui junto com a Marlu Miranda, porque eu admiro muito ela também. Agradeço à escola por ter me convidado. E os que me ouviram aí, tiveram a paciência de me aguentar, porque não é fácil me aguentar, né? Minha mulher está aguentando até hoje, fica do meu lado, mas vocês estão me aguentando. Então, eu peço a vocês que, quem quiser, procure eu no Facebook, porque eu estou sempre divulgando alguma coisa lá, tem a página, tem no Instagram. Então, quem quiser também, compre meus livros para vocês possam conhecer melhor, porque eu acho que só lendo é que vai conhecer um pouco mais sobre essa literatura nativa, né? Inclusive, não só meu, mas tem vários escritores indígenas no Brasil, são pessoas publicando livros, tem pessoas famosíssimas aí, eu admiro muito o trabalho do Ailton Krenak, tem livro da Eliane Potiguara, tem livro da Márcia Cambeba, tem livro do Iaguarela da Amazonas, tem livro do Kunumi Misi, que é meu filho, né? Tem livro do meu filho também, Tupã Mirim, né?
Depois tem a Legal, Vangri, lá do grupo. Rio Grande do Sul, que escreve muito bem, além de tudo, é ilustradora. E o mais famoso, que é o Daniel Munduruku, todo mundo já conhece, né? Não precisa falar o nome dele, que já é famoso, mas vamos falar. Então, e depois tem eu, que estou aí há 30 e poucos anos na luta, aí, divulgando sempre essa altura, né? Olívio, só uma coisinha. Rapidamente, o Beto Bellinati fez uma pergunta super bonita aqui. Fala pra Oi. gente. Eu queria ouvir o Olívio falar sobre a sua infância. Para você, o que é fundamental para uma criança crescer com uma mente boa, saudável? Fala um pouquinho só. Como foi sua infância? O que você acha importante para uma criança? Então, a infância, na minha época, eu vivi uma época diferente, porque hoje em dia a gente vive no mundo tecnológico, e eu admiro muito aquela época, porque eu passei na década de 80. Ai, meu Deus. Olívio. Olívio, o seu volume tá mutado. Você tem que liga de novo o volume. Ótimo. Você estava Alô? falando assim, Já na década percebi, de né, que 80. caiu a internet. Então, quando eu era pequeno, na década de 80, quando eu comecei a escrever, foi uma época diferente, porque eu era garoto. Então, nós vivíamos uma época que não existe essa tecnologia que tem hoje, porque hoje em dia a gente tem aqui muita tecnologia. Então, naquela época, a vida era diferente, mas só que era uma vida gostosa. E hoje, eu sempre falo que os jovens de hoje, eles têm mais tranquilidade para fazer as coisas. Então, a gente tem que saber valorizar cada momento, porque a vida da gente, adolescente, ela muda. Então, quando eu tinha uma época na década de 80, eu fico impressionado com os jovens de hoje. Então, a gente tem que saber valorizar que todo adolescente vai ter uma fase diferente da outra. Então, na minha época, eu era feliz e não tenho o que reclamar, mesmo vivendo num mundo tão tecnológico como hoje, né? Tá bom. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar. Tá. Marlui, quer falar alguma coisa? Então, nós já vamos terminar, né? Daqui a pouco. Sim. E eu queria agradecer a todos a atenção e queria pedir mais uma vez, quem ainda não fez isso, assinar, né? Fora Garimpo, foracovid.org, né? Para ver se essa campanha é muito importante, porque é para retirar os garimpeiros da área Yanomami, né? São muitos povos lá que estão ameaçados, né? Então, para a gente parar, os Yanomami já falam do Chauara, essa doença que está acontecendo hoje, eles falavam na década de 70, porque eu ouvia os Yanomami falar, eu conheci o Davi Yanomami nesse período, e eu conheci essa história do Chauara nesse período. Eles já diziam, olha, não se pode ir cavando o solo, retirando o ouro, retirando os minerais, porque quando se cava, o solo solta uma fumaça invisível e essa vai contaminar toda a humanidade, causando doenças muito graves. Então, a origem, pela percepção Yanomami, é justamente a exploração ilegal, né, do garimpo nessa região deles, e atualmente são 20 mil garimpeiros. Então, nós vamos assinar essa campanha, a petição, né, que vai ser enviada lá para o Rodrigo Maia, para o Davi Alcolumbre, para o presidente do IBAMA, o ministro da Defesa das Forças Armadas, né, esse ministro da Justiça, e o general Hamilton Mourão.
essa petição vai para eles. Então, a gente tem que pedir para eles, para parar com essa coisa de garimpo em terra indígena. Isso, né, nessa escala, vai acabar com tudo, com a vida, na natureza. Já se pode ver, né, essa questão do garimpo já pelos satélites. Está muito grande, é preciso parar essa destruição da natureza, é preciso parar de violentar a natureza e a gente precisa participar assinando essas petições que são genuínas, são muito importantes. E também participar de todas as campanhas que estão sendo feitas por todos. Tem os Guarani, lá de Mato Grosso do Sul, né? Que está fazendo uma campanha para conseguir cestas básicas. E isso vocês conseguem acessar e contribuir. Nós temos que contribuir, nós temos que ajudar a ter solidariedade com os nossos irmãos, os indígenas. Eles são parte de nós. Se nós não fizermos alguma coisa, não seremos mais as mesmas pessoas, nunca mais. Então, eu acho que é um momento muito importante para a gente demonstrar nossa solidariedade e mudar a ideia do povo indígena que sofreu séculos de preconceito. É um momento da gente mostrar, olha, nós estamos a seu lado. Então, vamos fazer parte. Maravilha, Marlui, que a sua Obrigada, abraço, né, a todos. Obrigada por ouvir isso. E que a sua indignação, Marlui, se multiplique em nós, tá? Como disse aqui o Laerte Melo, querido. Então, gente, que lindo, né? Que lindo. Obrigada, Lígia, por ter... Ela que quis esse encontro. E imediatamente a escola, a equipe apoiou em massa, né? Assim, eu sou uma admiradora da Marlui, há 20 anos, sou velha, sim. Olívio também, sou uma grande admiradora, um pouco mais recente, mas também. E, olha, espero que esse encontro aqui tenha sido uma afirmação da existência na sua massa de dor e de alegria, sabe? Que a gente saia desse encontro eletrizados de uma maneira estranha, tá bom? Foi lindo. E que gere muitos frutos aí, muitos contatos. Nossa, teve um alvoroço aqui. Teve gente que fala para sua esposa, viu, Olívio, que teve gente apaixonada por ela também. Enfim, foi um alvoroço. Tá bom? Então, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.